O tema de hoje é Aprendendo com Dario e com Daniel. Amém? O texto que nós vamos utilizar como base está registrado no livro de Daniel, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Eu vou ler para você, se você tiver com a sua Bíblia, acompanha conosco. Diz assim a palavra do nosso Deus eterno. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Amém? Então, nesses 4 versículos está contido tudo aquilo que nós precisamos para esse estudo de hoje. É claro que nós vamos avançar um pouquinho, recuar em outros livros da Bíblia, mas aqui nós temos a base para todo o nosso estudo. Então, o rei Dario, ele toma uma decisão após assumir, nos versículos anteriores aqui, está aqui, no versículo 30 do capítulo 5, diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então ele ocupou no lugar de Belsazar. E ele já começa a tomar algumas decisões para que ele tivesse controle sobre o seu reinado, ou que o seu reinado fosse bem sucedido. Essa prática que Dario vai lançar mão, a administração pública chama de descentralização. Quando eles colocam pessoas para assumir determinadas funções, que vão dar conta daquele pedaço, e aí em seguida eles vão dar conta para uma pessoa que está acima deles. Dessa forma, a descentralização tira de cima de uma pessoa aquela carga de trabalho, aquela carga pesada, e distribui em pedaços, menores, para que essas pessoas deem conta de cada um. É como se fosse um supervisor coordenando, supervisionando várias lojas. E aí, cada loja, ele coloca um gerente para que esse gerente dê conta da sua loja, e essa loja se submeta à autoridade desse supervisor e coloque, cotidianamente, eles vão estabelecer uma rotina, seja diário, semanal ou mensal, um relatório daquilo que está acontecendo, de forma que aquele gerente precisa dar conta para o supervisor de tudo que está acontecendo nessa loja. Foi exatamente isso que Dario fez. Ele lança a mão. Ele não era um homem que servia ao Deus de Daniel. Pelo menos aqui, quer ver? No versículo 26, do mesmo capítulo que nós lemos, diz assim, da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Então, depois que tudo aquilo acontece, depois que Daniel é lançado na cova dos leões, porque ele precisava fazer isso, porque havia um decreto, e esse decreto era confirmado com o seu anel. Ele selava esse decreto com o seu anel, colocava uma cera, derretia uma cera ali e selava aquele decreto com o seu anel real. Dessa forma, não havia como revogar, não havia como voltar atrás, a partir do momento em que ele lançava esse decreto. Então, o rei Dario, ele lança a mão disso, mesmo não sendo crente. Ele faz uma espécie de descentralização do seu reino. Para quê? Para que ele não sofresse dano ou perda, prejuízo. E Daniel é um desses homens que foram escolhidos. Essa prática já tinha sido utilizada em tempos anteriores. Mas o primeiro que faz uso dessa prática, que é a descentralização, foi o próprio Deus. Deixa eu ler para você aqui, Gênesis, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Versículo 26. Deus já lança a mão dessa prática e diz assim,
E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus já estava fazendo ali, dando ao homem a autoridade. O que Deus está fazendo? Ele está delegando ao homem aquilo que o homem vai começar a fazer, e assim o homem vai ter que dar conta a Deus de tudo aquilo que está fazendo. Então o homem passa a ser uma espécie de mordomo, né, que nós chamamos eclesiasticamente, e ele passa a ser uma espécie de gerente, se nós considerássemos algo secular. Então Deus ele já institui essa delegação, essa descentralização através dessa delegação para o homem. E uma outra, e dali em diante começaram a lançar mão dessa prática. Mas uma prática visível está aqui, quando José é levado para o Egito como escravo. José, ele interpreta os sonhos do rei, e o rei olha para um lado, olha para o outro e fala assim: não tem ninguém melhor do que você. Você será esse homem que vai coordenar toda essa revelação que você teve, para que o trigo chegue às mãos das pessoas que precisam, sem que, contudo, ele seja assim escasso durante esse período de 7 anos, né? Ele acabe totalmente. Então, José foi colocado como responsável para gerir aquele período de 7 anos de escassez, principalmente com o trigo. Então, José é colocado por Faraó para coordenar, para supervisionar, para gerir toda essa situação. O que Faraó estava fazendo? Descentralizando. Ele sabia que ele não ia conseguir realizar tudo. Então ele pega e tira das mãos dele, coloca nas mãos de alguém que pode fazer isso de uma forma eficiente. Porque José, ele se mostrou eficiente tanto na casa de Potifar, quanto na casa, ou melhor, na prisão, e ele começa a mostrar essa eficiência para Faraó, quando ele interpreta o sonho de Faraó. Então, note que essa prática de descentralizar, ela vem sendo aplicada, né, de tempos em tempos. E uma outra pessoa que lança mão dessa prática, mas não porque conhecia ou porque queria ser eficiente no seu trabalho, não, mas porque alguém falou para ele. Moisés, ele começa, né, logo depois de ver os milagres do Senhor através de tudo aquilo que ele estava fazendo, Moisés, ele começa a se sobrecarregar. Ele recebe o povo para tratar de todos os assuntos que dizem respeito ao povo. E Moisés, ele agora está atarefado, assoberbado. Mas ele, graças ao Senhor, ele tem um sogro que vem, observa aquilo, experiência, né? Jetro olha e vê toda aquela situação e fala: Moisés não pode viver desse jeito, vou falar com ele. E ele espera Moisés acabar, chama Moisés para uma conversa, e nesse momento Moisés ouve seu sogro e ele fala: Moisés, você não pode agir desse jeito. Deixa eu colocar para você aqui, ó. Êxodo 18, 21. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grande tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles
a levarão contigo. Então, Jetro estava propondo a Moisés uma descentralização para que ele tirasse dos seus ombros uma carga tão pesada que ele não conseguiria levar por muito tempo. Porque ele estava não somente se sobrecarregando, mas ele estava sobrecarregando também o povo. Porque o povo tinha que ficar sentado à frente dele durante horas e horas. Ele começava de manhã e ele terminava à tarde. E tinha dias que ele não conseguia julgar todos os assuntos, e algumas pessoas eram transferidas para o dia seguinte, porque ele não conseguia resolver. Então Jetro percebeu isso e falou: Moisés, você não pode permitir que isso aconteça. Você tem que separar homens, mas não são qualquer pessoas. Você precisa separar homens que não negociem com as coisas erradas. E esses homens, você vai separar homens para 1000, homens de grupos de 100 e homens de grupos de 50. Para quê? Para que você possa julgar, eles possam julgar e assim tragam o resultado até você. Aqueles assuntos que são muito mais difíceis de serem julgados por eles, eles trarão até você e você fará esse julgamento, de forma que não haja dano nem para você por estar sobrecarregado e nem para o povo por estar esperando horas e horas a fio sem solução para os seus problemas. Porque em algumas situações haviam problemas que poderiam ser resolvidos, né, por outras pessoas, mas Moisés ele centralizava tudo nele. E aqui fazendo uma aplicação para nós, né? Nós precisamos, e isso é um exercício diário, tá? Na minha vida e na sua vida. Seja na nossa caminhada ministerial ou na nossa caminhada secular. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas de maneira eficiente. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos descentralizar, tirar de nós a responsabilidade de resolver tudo e colocar pessoas competentes, pessoas habilitadas, pessoas que sejam consideradas honestas, que não negociem com as coisas erradas, e colocá-las à frente para elas fazerem aquilo que nós estamos fazendo, mas que em algum momento nós não vamos conseguir por causa da sobrecarga, por causa do cansaço físico ou estresse emocional ou qualquer outra coisa. Então precisamos ter pessoas conosco para fazer isso. E aprender a delegar é um desafio, porque você não pode delegar coisas para qualquer pessoa. Faz isso aqui para mim que eu não estou conseguindo, faz isso aqui para mim. Daqui a pouco vai ter um caos total, porque as pessoas que você está colocando para fazer aquilo que você deveria fazer, elas não estão fazendo, vamos dizer assim, não do jeito que você teria que fazer, mas aquilo que deveria ser feito, elas não estão fazendo. Então é necessário delegar, mas é necessário também saber a quem delegar. Então, antes de você delegar algo a alguém, ore ao Senhor: Senhor, quem eu coloco nessa posição? Deus vai te mostrar quem você deve fazer, quem você deve colocar, para que você não se sinta sobrecarregado. Mas acredite, você precisa de pessoas. Não dá para ficar sozinho fazendo tudo. Tem uma hora, e vai acontecer em um momento da sua vida que você vai ficar sobrecarregado, seja física ou emocionalmente. Você não vai conseguir dar conta. E pior, você vai deixar aquilo no meio do caminho. E pior, outras pessoas vão ser afetadas porque você largou aquela situação no meio do caminho. Então, antes que isso aconteça, encontre pessoas competentes, capazes de te auxiliar e delegue funções a ela. Não tenha medo de perder a sua posição. Não tenha medo de que as pessoas não consigam fazer. Não tenha medo de que alguma coisa aconteça e ela faça melhor do que você. Não tenha medo que ela faça muito melhor, porque Deus colocou você nessa posição. Então, não será uma pessoa fazendo melhor ou pior, não tenha medo disso, que vai tirar você dessa posição que você está. Então, não deixe de fazer, não deixe de delegar por nenhum motivo. Delegue essa função, delegue para pessoas competentes, pessoas comprometidas com o reino de Deus. Se for no teu trabalho, comprometidas com a missão do trabalho. Porque existem situações no trabalho
que você não pode delegar para qualquer pessoa porque elas não vão cumprir aquela tarefa e aquela tarefa no todo faz parte da missão que você tem para você executar o teu trabalho. Então, procure pessoas qualificadas para que você possa delegar e essa delegação seja suficiente para resolver. E quando você juntar tudo, todos os pedaços, vai formar o todo, e o todo vai ser satisfatório para alcançar aquela missão, para cumprir aquela missão. Amém? Então, descentralize. Não seja centralizador, tudo com você, tudo com você, tudo com você. Vai ter uma hora que você não vai conseguir. Então, antes que isso aconteça, encontre pessoas que você possa dividir essa carga. Moisés fez isso. Dario, que não era nem crente, nem servia ao Deus de Daniel, ele já entendia isso, ele vai colocar, olha só o que ele diz, ó. Ele coloca pessoas para servir, ó, diz assim, ó, e pareceu bem a Dario constituir sobre o seu reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles, então ele colocou 120 presidentes, cadê? Aqui. 120 presidentes, ele colocou em cada província, em cada setor, em cada pedaço ele colocou 120 pedacinhos. Sobre esses 120 ele colocou 3, olha aqui, que tivesse sobre esse reino. E sobre eles, 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Então, eu acredito que ele deve ter dividido, né? Se são 120 presidentes, ele botou 40 presidentes para cada príncipe. Então, cada príncipe cuidava de 40 presidentes. Daniel era um desses. E aí, fazendo isso para que não houvesse, aqui ó, para que o rei não sofresse dano. Então Dario pensou, poxa, é muito grande o meu reino, como é que eu vou fazer para poder cuidar de tudo? Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo e eu não vou conseguir tomar conta daquilo lá. E pode ser que alguém tente fazer alguma coisa, né, para extraviar alguma coisa. E o meu reino vai sofrer dano. Aí ele teve essa brilhante ideia. O que é isso? Descentralizar. Agora, a gente já entendeu que o rei Dario descentralizou. Agora eu preciso entender o que eu aprendo com o Daniel. Essa parte eu amo, porque Daniel não estava ali, eu volto a lembrar, né? Daniel não estava ali porque quis, ele não comprou passagem, ele não pediu um convite, uma cortesia, não, ele estava ali obrigado, ele foi levado cativo, desde a época de Nabucodonosor. Então ele estava ali obrigado, mas mesmo estando obrigado, note só qual é a postura de Daniel. Daniel podia estabelecer assim, eu não vou fazer direito não, porque eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui obrigado, eu não tenho obrigação de fazer nada não, mas olha só, versículo 3, capítulo 6, versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então aqui eu aprendo uma coisa com Daniel. Daniel não era obrigado a fazer porque ele estava ali obrigado. Quando eu digo não era obrigado, aqui dentro, né? Ele, claro, tinha que cumprir ordens, e se ele não cumprisse, ele era penalizado por isso. Mas ele não estava fazendo isso com aquela coisa assim, né, prazerosa, não. Ele estava ali obrigado. Mas mesmo estando ali obrigado, mesmo não tendo opção, Daniel fez o melhor que ele pôde. Sabe por quê? Porque Daniel tinha dentro dele um espírito excelente. Daniel não estava esperando uma condição melhor, Daniel não estava esperando, eu vou servir a Deus assim, quando Deus... Não, Daniel podia pensar, quando Deus me livrar desse cativeiro, eu vou voltar e vou servir a Ele de maneira íntegra. Não, Daniel não esperou isso acontecer. Daniel estava fazendo exatamente o que o Mário Sérgio Cortella, né, comenta em uma de suas palestras, já falei isso várias vezes, ele diz assim, está fazendo o melhor? E ele repete, não é o melhor do mundo, é o seu melhor. Na condição que você tem, até que você encontre condições melhores ainda, para fazer melhor ainda. Dessa forma, Daniel estava fazendo exatamente isso. Daniel estava fazendo o melhor que ele podia na condição que ele tinha. Qual era a condição? Cativo. Mas ele estava fazendo melhor. Qual é a condição que você está? Aonde você está agora? Você tem condições assim, vamos dizer assim, excelentes para fazer o que você precisa fazer? Se você não tem, faça o melhor que você puder
na condição que você está, até que apareça condições melhores para você fazer melhor ainda. Você consegue entender isso? É fazer aquilo que eu posso com aquilo que eu tenho. Ah, eu quero fazer um evangelismo, preciso de uma caixa de som, preciso de um microfone, preciso de 5 pessoas para me auxiliar, preciso de um... Pastor, mas eu não tenho nada disso. Não tem? Faça com o que você tem. O que você tem? Pastor, eu só tenho a minha Bíblia e a minha voz. Então vá no lugar onde você se propôs a fazer o evangelismo, se coloque na disposição do Senhor, se coloque na dependência do Senhor e diga, Senhor, me use como instrumento nesse lugar. E você abre a sua Bíblia e abre a sua boca. Pronto, está feito o evangelismo. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, quanto tempo você estabelecer. Mas não espere ter a condição necessária para fazer esse evangelismo que você sonha. Não espere que as pessoas venham a te apoiar e te trazer tudo aquilo que você precisa. Não, o que nós precisamos fazer, trazer o ministério de louvor, trazer o equipamento de som, trazer o microfone, colocar ali na praça. Não espere isso. Faça do jeito que você pode fazer, mas faça o melhor que você puder. Daniel, ele fazia o melhor que ele podia. Como? Na condição que ele estava, de cativo. Daniel não era uma pessoa que foi convidada, mas mesmo assim, ele fazia o melhor que ele podia. Você está fazendo o melhor que você pode? Será que eu estou fazendo o melhor que eu posso? Hoje, por exemplo, eu poderia dar desculpa de não ter uma iluminação adequada, não ter o equipamento adequado, mas eu não fiz isso. Eu decidi fazer o melhor que eu posso, e o melhor que eu posso é exatamente aqui. Pode ser que alguém se levante e diga assim, poxa pastor, a iluminação não ficou tão boa, o som talvez não esteja adequado, mas acredite meu irmão, acredite minha irmã, eu estou fazendo o melhor que eu posso, na condição que eu tenho, até que eu encontre condições melhores para fazer melhor ainda do que eu estou fazendo. Mas eu preciso entender, eu não posso deixar de fazer. Eu não estou fazendo de qualquer jeito, relaxadamente, não, eu estou fazendo na melhor maneira que eu posso. E você tem feito o melhor que você pode? Essa é a pergunta que fica para nós. Porque nós vamos nos deparar com situações que vão até nos desanimar. Falar assim, acho que não dá para mim não, porque é tanta coisa, olha só, eu preciso disso, então não vai dar. E eu acredito que você se depare com situações assim. Eu acredito que você tem situações assim. Mas não permita que essas situações que você está vivendo te impeça de fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Não permita que as circunstâncias venham ditar se você vai ou não fazer determinada coisa. Não, o seu compromisso com o Senhor tem que ser maior. Daniel entendeu isso. Daniel tinha um compromisso em primeiro lugar com o Senhor. Ele falou assim, não, Deus... Ele me trouxe aqui, ele permitiu que eu estivesse aqui, se ele permitiu que eu estivesse aqui nesse lugar, é porque ele quer me usar. E Daniel punha-se à disposição de Deus para ser usado por ele. E você vê que Daniel passou por vários reinos. Por quê? Porque os reis, eles viam Nabucodonosor, Belsazar, Dario, eles viam em Daniel um espírito sobremodo excelente. Quando você está fazendo alguma coisa, as pessoas veem em você Jesus, ou na sua atitude as pessoas veem outra coisa, menos Jesus. Na minha atitude, será que as pessoas estão vendo Jesus? Eu preciso me perguntar, será que elas estão vendo Jesus na minha vida, ou será que estão vendo outra coisa? Quando eu pergunto para você, não é uma pergunta acusatória não, é uma pergunta reflexiva. Eu preciso entender, eu preciso refletir sobre isso. Será que as pessoas estão vendo Jesus na minha vida? Quando eu tenho atitudes com elas? E se não estão, olha, tudo bem, eu recuo e começo a partir de agora. Mas eu preciso entender que tudo aquilo que eu faço precisa refletir Jesus para as pessoas que estão lá fora. Então a minha ação, a minha atitude é importantíssima, porque a minha atitude vai refletir Jesus para outras pessoas. Aquilo que elas estão ouvindo, elas vão ouvir e vão refletir sobre aquilo que eu estou fazendo. E será que aquilo que elas estão ouvindo de mim corresponde,
tem coerência com aquilo que eu estou fazendo? E aí elas vão ver Jesus na minha vida. Eu tirei aqui 3 conclusões desse estudo. Eu tirei aqui 3 coisas que nós precisamos carregar para nós. A primeira delas, não tente fazer tudo sozinho. Não tente abraçar tudo e fazer tudo com medo de qualquer coisa. Medo de perder o cargo, medo de perder a posição, não sei. Medo de alguém fazer melhor do que você, não sei. Não sei por que você... mas não tente fazer tudo sozinho. Faça o que você tiver nas suas mãos da melhor maneira possível. Mas se precisar, delegue. Faça. Você pode fazer isso aqui? E não é incapacidade, é porque você está sobrecarregado. Tem muita coisa para você fazer. Então delegue. Faça isso aqui para mim, por favor. Se eu não tivesse isso aqui para fazer, eu conseguiria fazer. Mas hoje eu tenho muita coisa. Você pode fazer isso e delegue pessoas comprometidas com o reino. Segunda coisa, não importa as circunstâncias, faça o melhor. Daniel não esperou estar solto, livre, para poder fazer o que ele precisava fazer. Existem coisas que estão nas suas mãos que não podem esperar, né? Precisam ser feitas agora. E você é essa pessoa. Então faça o melhor que você puder, mesmo na condição que você está. Até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda, de acordo com o que disse Mário Sérgio Cortella. Amém? Terceiro, é possível que pessoas se levantem contra o que você está fazendo. É possível. Dentro de casa, vamos dizer assim, né? Porque aí você vê o teu círculo. Dentro de casa é possível que alguém se levante contra. Mantenha-se firme. Daniel, ele não olhou e ficou se lamentando, se lamuriando diante de Deus. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Ah, Deus, olha só o que estão fazendo comigo. Ah, Deus, só comigo que acontece isso. Não, Daniel se levantou e falou, vou fazer o melhor que eu posso. E fazer o melhor que ele podia era fazer aquilo que tinha que ser feito. E ele não ficava se lamuriando, ele ia lá e fazia. Então, o meu desafio, o seu desafio é levantar e fazer o que tem que ser feito. Mesmo que alguém se levante contra, mesmo que pessoas se levantem, você desvia das pessoas, sabe? Se desvia e vai para o outro lado, mas não deixe de fazer aquilo que precisa ser feito. Mantenha-se firme naquilo que Deus colocou nas suas mãos, no propósito. Né? Igual a minha neta canta, né? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ô Cristo. Então se mantenha firme nas promessas do Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu tenho certeza absoluta que Deus falou com você. E diante de tudo aquilo que vem acontecendo, mantenha-se firme. Faça o que tem que ser feito. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas. Olhe para o Senhor. Ele está cuidando de você. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe de maneira poderosa o teu ministério, a tua caminhada, em nome de Jesus. Amém?